Olá! Hoje vamos falar de peer-to-peer, ou se calhar mais conhecido como P2P. É um daqueles conceitos que, bem, está em todo o lado, mas muitas vezes nem damos por ele. E, no entanto, está a moldar, e muito, a nossa vida digital, a nossa economia, é a força por trás de muitas coisas que usamos todos os dias. Para entrarmos nisto, pensem só por um momento. Como é que seria a internet se não houvesse intermediários? Imaginem, nada de empresas gigantes a controlar tudo o que vemos, nada de servidores centrais a ditar as regras do jogo. Parece radical, não é? Pois bem, é exatamente essa ideia que está na base, no coração do P2P. Ok, então vamos lá a isto. Afinal, o que é que significa peer-to-peer? Bem, na sua forma mais pura, uma rede P2P é basicamente um sistema onde toda a gente é igual. Cada participante, ou par, como se costuma dizer, comunica diretamente com os outros. Não há um chefe, uma autoridade central. A melhor analogia é mesmo esta. Pensem numa conversa direta entre amigos. A informação flui, sem ninguém pelo meio a fazer de mensageiro, e é esta simplicidade que dá uma autonomia e uma eficiência brutais a toda a rede. Mas como é que uma ideia que parece assim tão técnica, de repente abalou o mundo? A história é fascinante e começa, claro, com uma autêntica revolução na forma como partilhamos coisas. Ora, as sementes do P2P já andavam por aí desde os primórdios da internet, em projetos como a ARPANET, mas a coisa só explodiu mesmo em 1999. De repente, aparece uma aplicação chamada Napster e com ela milhões de pessoas em todo o mundo começaram a partilhar música diretamente, de computador para computador. Foi um autêntico terremoto. A indústria da música nunca mais foi a mesma. E para se ter uma ideia da loucura que foi, estamos a falar de 80 milhões de utilizadores no seu auge. 80 milhões. Este número, por si só, já mostrava o quão gigante era a vontade das pessoas de se conectarem diretamente e o poder que este modelo P2P tinha, mesmo ali nos seus primeiros dias. Mas atenção, o Napster foi só o início da história. A verdadeira revolução, a inovação a sério, ainda estava para chegar. E essa inovação tinha um nome: descentralização total. E qual era a diferença-chave? É que o Napster, na verdade, tinha um calcanhar de Aquiles. Não era 100% P2P. Precisava de um servidor central para fazer a lista telefónica, para dizer quem tinha o quê. E claro, esse servidor tornou-se o ponto fraco. Foi aí que surgiram tecnologias como o BitTorrent, que mudaram o jogo por completo. Com o BitTorrent não há centro, não há ponto fraco. Um computador desliga-se, não faz mal, a rede continua a funcionar na perfeição. E a forma como o BitTorrent funciona é simplesmente genial. Em vez de sacar um fecheiro gigante de uma só pessoa, o fecheiro é partido em pedacinhos. E quem está a descarregar vai buscar esses pedacinhos a várias pessoas ao mesmo tempo. E o mais incrível, ao mesmo tempo que descarrega, também já está a partilhar os bocadinhos que tem. Cria-se uma espécie de enxame colaborativo que torna a partilha de fecheiros enormes super rápida e, claro, super resistente. Ok, já falamos da partilha de fecheiros, que foi onde tudo começou. Mas o mais interessante é ver como esta ideia fundamental do peer-to-peer saltou para fora desse mundo e se infiltrou discretamente no nosso dia-a-dia. Hoje em dia, a filosofia P2P está em todo o lado, mesmo que não nos apercebamos. Pensem no Airbnb, liga diretamente quem tem um quarto vago a quem precisa de um sítio para ficar. Ou nos empréstimos P2P, que põem os bancos de lado. Ou em mercados como o Etsy, que criam uma ponte direta entre os artesãos e os compradores. E claro, o exemplo máximo de tudo isto, as criptomoedas. O Bitcoin, por exemplo, é uma rede P2P pura e dura, a funcionar à escala global para validar transações sem precisar de um banco central. E esta mudança não é só tecnológica, pois não, é muito mais profunda. É uma mudança económica e social. No fundo, o que o P2P faz é devolver o poder às pessoas. E é aqui que está a grande mudança de paradigma. O modelo P2P basicamente corta o intermediário, e quando se corta o intermediário, os custos baixam para toda a gente. Mas o mais importante, e isto é crucial, é que democratiza a oportunidade. Em vez do poder e o dinheiro estarem concentrados numas quantas empresas gigantes, ele é distribuído, espalha-se pela rede e dá poder a cada indivíduo que participa. E é nisto que consiste a tal economia da partilha. A tecnologia P2P é a base que permite que qualquer pessoa pegue num ativo que está parado, sei lá, um quarto que não usa, o carro que fica na garagem o dia todo, ou até uma habilidade que tenha, e o transforma numa fonte de rendimento. É como se estivéssemos a desbloquear valor que estava ali, escondido, à vista de todos. Portanto, se tivermos de resumir a ideia principal, o peer-to-peer não é só tecnologia, não é só um protocolo de rede. É, na verdade, uma filosofia. É uma forma completamente nova de olharmos para a forma como nos ligamos, como colaboramos e como o valor é criado e trocado na nossa sociedade.
Fizemos aqui a viagem completa, não foi? Desde as suas origens mais académicas e discretas, passando por aquela explosão que foi o Napster, até chegar a ser o motor por trás da economia da partilha que conhecemos hoje. Uma e outra vez, o P2P provou que é uma força disruptiva, uma força que desafia o sistema e que, acima de tudo, dá poder às pessoas. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta no ar para ficarmos a pensar. Se o PTP já virou do avesso a indústria da música, a das finanças, a do alojamento, qual será a próxima? Qual é a próxima grande indústria que vai ser transformada por este poder das conexões diretas? Uma coisa parece certa: o futuro vai ser cada vez mais descentralizado.